Olá pessoal, vamos gravar mais um videozinho para o nosso canal do YouTube. Eu sou o Olivan, do ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea. Vários dos nossos formandos têm algumas dificuldades em relação ao grafo do desejo de Lacan, que foi esboçado já no Seminário 5, As Formações do Inconsciente. Eu vou falar um pouquinho, de forma sucinta aqui, sobre esse grafo do desejo de Lacan. Então, vamos começar falando então, né? Primeiro, o que Lacan pretendia? Lacan pretendia aqui ilustrar a constituição do sujeito e ilustrar também os diversos fenômenos, as diversas coisas que acontecem dentro da própria análise. Então, nós começamos aqui falando desse delta. O que é esse delta? Esse delta é qualquer ser vivente, né? Um ser vivente que ainda não foi atravessado pela linguagem. Então, esse delta significa aquele que ainda não teve acesso à linguagem. Esse delta tem necessidades e ele vai buscar saciar suas necessidades, satisfazer as suas necessidades em algum lugar. Então, esse ser vivente recorre a esse lugar onde temos o A grande, o A maiúsculo. Esse A maiúsculo é a alteridade radical. É o A que, no primeiro momento, é ocupado pelo grande outro, a mãe, e depois vai sendo ocupado por outras figuras que vão se deslocando, né, nesse lugar de alteridade radical. Alteridade de autoridade mesmo. Então, Lacan diz que esse lugar é o tesouro do significante. É aqui que a língua atravessa, então, esse delta, esse ser vivente. Essa mãe, esse grande outro, nomeia necessidades, nomeia o delta, o ser vivente, dá nome a tudo, né? Traz para o simbólico, atravessa esse delta pela linguagem. No momento que esse grande outro atravessa, então, esse ser vivente pela linguagem, nós dizemos aqui que há, então, um sujeito. Essa retroação aqui, né, do delta vai vir a ser, então, um sujeito dividido. Por que o sujeito dividido? O sujeito dividido pelo próprio furo da linguagem, pela própria falta que a linguagem nos impõe. Então é o sujeito barrado. Barrado também enquanto a questão do inconsciente, porque se o inconsciente é estruturado pela linguagem, aqui então nós começamos a adentrar a questão do inconsciente. Mas esse ser, uma vez atravessado pela linguagem, ele fala, se torna um parletre, um ser falante, né? Então essa linha que nós temos aqui é a linha diacrônica da fala, do discurso do outro, do discurso do ser vivente. Esse ser vivente, então, emite uma cadeia de significantes aqui, e esse A, então, vai dar um sentido a essa cadeia de significantes que está aqui no meio, né? Esse sentido só é possível retroativo, porque A dá o sentido. Então, aqui nós temos, então, o significante do outro. O sentido é dado, então, a partir do grande outro, né, pelo significante do outro. O discurso que o ser vivente aqui, que o sujeito barrado vai fazer, é um discurso para o outro. Ou seja, se trata, então, de um enunciado, né? O enunciado é o discurso que é feito para o outro. O outro, então, de forma retroativa, dá um sentido a esse discurso. Nada mais é aqui o lugar do corte que o analista faz para dar um sentido àquela cadeia de significantes, né, do discurso do paciente. Então aqui o analista entra cortando e dando um sentido. Esse lugar da alteridade radical, né, como nós temos aqui, é um lugar diferente daqui, né, do significante do outro, que é um momento. Aqui nós temos tempo, aqui nós temos espaço, né? Uma vez, né, dado o significado, o sentido pelo significante do outro, nós vamos falar então que se estabelece então a entrada na cultura e o ideal de eu, ok? Nesse paralelo aqui acontece uma outra questão, né, que é o estágio do espelho. Então nós temos a imagem do outro no espelho refletida, que mais tarde será assumida como a minha imagem, moi. Aqui, o eu que assume a imagem do espelho. Então, o eu que investe o corpo libidinalmente. A partir daqui, nós estamos falando, então, né, dessa constituição primária que está no estágio do espelho, no nível do imaginário, e que daqui para cima
é o simbólico. O simbólico é o lugar do inconsciente. O inconsciente é estruturado na linguagem, portanto, ele é simbólico em parte. Então, para falar do inconsciente, nós vamos falar então de desejo. Né? Desejo de quê? Desejo do quê? Né? Todo desejo está ligado à busca de uma completude, à busca daquilo que foi perdido, do objeto perdido. Né? Então, todo desejo está em torno de uma fantasia inconsciente, né, do sujeito dividido em relação ao objeto A. Né? Esse losango aqui vai nos indicar aqui as possíveis conexões do sujeito dividido com o outro elemento, que é o objeto A. Então aqui nós temos a fantasia inconsciente da satisfação do desejo pelo encontro do objeto A, o objeto perdido para sempre. Bom, o desejo vai gerar demanda, né? Então, mais uma vez, o sujeito dividido em relação à demanda. Né? Demanda é aquilo que se faz de um objeto específico. O desejo não tem objeto. O desejo tem objetivo, completude. A demanda tem objeto. Né? A demanda sempre vai, então, né, fazer um caminho que vai dar sempre na falta do outro, no significante da falta do outro. Ou seja, aqui nós falamos de castração. Né? A demanda sempre leva a um ponto onde não há satisfação, ou não há satisfação plena. Então, a não satisfação plena é a própria castração. Né? Essa castração vai gerar novas fantasias aqui a nível inconsciente. Essas fantasias a nível inconsciente entram então novamente nessa linha diacrônica da fala. Só que aqui ela entra como um lapso, algo que se sobressai na cadeia de significantes. Né? O que se sobressai na cadeia de significantes novamente vai ser cortado pelo analista e, né, de novo, nós entramos aqui com o significado do outro. Esse discurso que acontece aqui nesse segundo patamar, nós vamos falar então que é o discurso do outro do inconsciente. Né? Esse discurso então é a enunciação. Né? A enunciação é aquilo que aparece no enunciado. O enunciado é o que eu quis dizer. A enunciação é aquilo que foi dito sem eu querer dizer. Né? Então nós temos aqui um campo do simbólico e essa linha entre a demanda, né, a demanda e o significante da falta do outro divide o simbólico do real. Né? Outra questão importante aqui de se falar é que o sintoma vai se localizar justamente aqui, né, no significante do outro. Aqui nós temos, então, a localização do sintoma. Aqui, né, nesse lugar do grande outro, aqui Lacan vai chamar esse lugar do ponto de Captonnet. O que é ponto de Captonnet? Para quem não conhece tapeçaria, nós vemos um sofá todo dividido com pequenos declives ali, onde divide em quadrados, né? E a gente pensa que ele é costurado um a um. Aquilo é feito com uma única linha, quando puxada, ela vai fazer todos os declives que estão ali. Ou seja, é um ponto de amarração. Né? O lugar do grande outro, então, é um ponto de amarração. É o campo do simbólico aqui. Nós trazemos aqui, então, o campo do simbólico. A grosso modo, então, nós estamos falando aqui, né, dessa constituição do sujeito, de como ele se constitui, como isso aparece, então, na análise. De uma forma muito sucinta. Obviamente, o gráfico do desejo daria aqui para explorarmos isso horas a fio, intermináveis horas, mas de uma forma muito simples para que vocês entendam. Então, o gráfico do desejo é justamente isto. Então, repetindo resumidamente, o ser vivente busca a sua necessidade na mãe, a mãe nomeia não só o ser vivente, como nomeia a sua necessidade, faz então com que esse ser vivente seja atravessado pela linguagem. Uma vez atravessado pela linguagem, a falta já está ali instaurada, porque a linguagem tem um furo, a linguagem não dá conta de tudo. Então nós temos aqui o sujeito dividido já, né? Esse sujeito dividido se torna um ser falante, emite uma sequência de significantes na qual o grande outro vai dar um significado, o significante do outro dá sentido a essa cadeia que está aqui, que na análise nós podemos falar que isso aqui é a associação livre, né? Onde os lapsos aparecem, onde aquilo que o enunciado
traz algo da enunciação que não quis ser dito, né? Então aqui é um momento de análise. Aí entramos na questão do desejo, né? O desejo que gera a demanda que não pode ser nunca satisfeita, porque não recupera o objeto perdido, que é o objeto A. Então a demanda sempre vai dar no significado da falta do outro, que é então a castração, e que vai então gerar fantasias inconscientes acerca do que? Aqui há uma pergunta, que foi? O que o outro quer de mim? O que o outro quer? O que eu represento para o outro? Então, essa é uma pergunta que não tem resposta. Não tendo resposta, o que cabe aqui é o preenchimento dessa lacuna da resposta pela fantasia, uma fantasia inconsciente, que vai aparecer então de novo nessa linha diacrônica da fala, que é a linha da livre associação, quando o paciente está no divã, né? Essa fantasia irrompe então na forma de lapso. Um significante salto então dessa cadeia é tomado pelo analista, que dá um sentido do analista, né, para essa enunciação que apareceu aqui, né? E temos então a completude desse grau, a compleção desse gráfico através aqui do ideal de eu, que é aquilo que é esperado que você faça, que você julga que tem que fazer para ser aceito pelo outro da cultura, pelo outro da sociedade. Então, pessoal, essa é uma forma resumida de falar do gráfico do desejo, tá? Obviamente temos muito mais nesse esquema, né, que Lacan nos propõe, mas é só para que vocês entendam, a grosso modo, o que é o gráfico do desejo. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, né? E aí brevemente estaremos com novos conceitos no nosso canal do YouTube. Até mais!